Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje o papo é sério, é sobre o nosso Vitória, que segue firme na luta para escapar da zona de rebaixamento. O clima é de expectativa total, porque a situação na tabela tá daquele jeito, cada ponto vale ouro, e cada jogo virou uma verdadeira decisão. O torcedor sabe que o coração não tem descanso nessa reta final. E o mais curioso é que o destino do Leão acabou ficando um pouco nas mãos do Santos, que ainda tem aquele jogo atrasado contra o Palmeiras no dia 15 de novembro. E olha, o Palmeiras pode até estar cheio de desfalques, mas a gente sabe que eles vão levar esse confronto a sério, até porque estão brigando na parte de cima da tabela, colados com o Flamengo, os dois com a mesma pontuação, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais. Ou seja, nada de moleza para o Santos. Se o Santos empatar ou tropeçar nesse jogo atrasado, o Vitória respira mais aliviado, porque finalmente vai ter uma noção real da tabela, com todo mundo tendo o mesmo número de partidas. O Fortaleza empatou com o Grêmio em 2-2 e chegou a 30 pontos, o que significa que mesmo vencendo o jogo que tem a menos, não ultrapassa o Vitória. O Internacional está com 37, o Grêmio com 40, e o Ceará também deu uma arrancada, subiu para 42. A briga está intensa, mas o Vitória segue fora da zona, lutando com unhas e dentes para se manter na Série A. E como se não bastasse o drama dentro de campo, o extracampo também ferveu nos últimos dias. O presidente Fábio Mota deu uma entrevista que tá dando o que falar. Ele falou sobre uma dívida antiga do Botafogo com o atacante Elkeson, que passou pela base do Vitória e acabou gerando uma disputa judicial. Segundo o dirigente, o Botafogo nunca repassou ao Vitória nem aquela porcentagem de clube formador prevista por lei. Uma situação que vem se arrastando há anos e que o clube tenta resolver na justiça. Fábio disse que o Vitória tentou um acordo nesses últimos dias, mas não teve sucesso. Se não houver acerto, vai ser a justiça que vai resolver a parada. Toda essa confusão estourou depois que o CEO do Botafogo fez um comentário insinuando que o Vitória teria agido de forma desrespeitosa ao escalar o zagueiro Lucas Alteri no último jogo. O dirigente do Botafogo chegou a dizer que o clube baiano escalou o jogador mesmo com uma dívida em aberto e que isso seria motivo para execução judicial. Só que o Fábio Mota foi direto, não houve desrespeito nenhum, e o Vitória está totalmente regularizado. Não há risco de perder pontos, não tem nada de irregularidade, e a situação é puramente jurídica, sem interferência desportiva. Inclusive, o próprio presidente afirmou que o Vitória passou a semana inteira tentando negociar com o Botafogo. O problema nem era o pagamento da multa, que gira em torno de R$1 milhão, mas sim a compensação da dívida antiga envolvendo o Elkeson. O Vitória queria bater os valores, mas a SAF do Botafogo não aceitou, alegando que a dívida é da antiga associação e não da nova gestão. No fim, o Lucas Alteri jogou, e segundo o próprio Fábio, jogou muito bem. O presidente garantiu que não há arrependimento nenhum por tê-lo colocado em campo e elogiou a postura do atleta, que, na visão dele, foi o melhor da partida. Agora o foco do Vitória é total no jogo contra o Palmeiras. O Botafogo já ficou para trás, página virada. O elenco e a comissão estão concentrados em buscar pontos importantes fora de casa e, logo em seguida, encarar o Sport em mais uma final antecipada. São jogos decisivos, daqueles que fazem o coração do torcedor bater mais forte. E quem acompanhou o jogo contra o Botafogo viu que o clima no Barradão foi de arrepiar. A torcida fez uma festa incrível, cantou o tempo todo, e até o técnico adversário, David Ancelotti, reconheceu. Ele falou na coletiva que jogar no Barradão foi uma experiência marcante, que o ambiente era lindo e que a torcida do Vitória empurrou o time o jogo inteiro. E é verdade, né? Essa torcida é diferenciada, é uma força que o time sente dentro de campo. Imagina essa energia toda com o Vitória brigando lá em cima, por vaga em torneio internacional? Seria uma loucura. Mas, por enquanto, o foco é escapar do Z4. E para isso, as projeções ajudam a entender o que o time precisa fazer. Segundo os cálculos, o primeiro time fora da zona é o Vitória, com 35 pontos e cerca de 35% de aproveitamento. Mantendo esse ritmo, o Leão chegaria a 40 pontos. Mas o ideal é garantir pelo menos 41 para respirar com mais tranquilidade.
Já o Santos, que está logo atrás, tem 33 pontos e um aproveitamento bem parecido, 34%. Se mantiver esse rendimento, o Peixe terminaria com 39. Ou seja, a briga é ponto a ponto, e cada rodada é uma guerra. Para os times que estão dentro da zona de rebaixamento, a conta é clara, precisam fazer pelo menos 41 pontos para escapar. Já o Vitória, se repetir o desempenho das últimas 5 rodadas, onde somou 7 pontos, vai terminar com 42. E olha que esse número pode ser o suficiente para garantir permanência. Tudo depende do desempenho dos adversários diretos. O Juventude, por exemplo, vive um bom momento e fez 9 pontos nos últimos 5 jogos, o que é um aproveitamento altíssimo. Se repetir essa sequência, também chega a 41 e pode escapar. O Fortaleza precisaria de 11 pontos, o Santos de 8, e o Sport, pela projeção, está virtualmente rebaixado. Então, dá para ver que o Vitória depende só de si. 5 pontos em 15 possíveis. É difícil? É, mas totalmente possível, ainda mais com o apoio da torcida e com o time mostrando evolução sob o comando de Jair Ventura. E por falar em Jair, a coletiva dele depois do jogo foi um show à parte. O técnico começou agradecendo a torcida pela festa no Barradão e destacou que é raro ver uma equipe ser aplaudida mesmo sem vencer. Isso mostra o quanto o torcedor reconhece o esforço e a entrega dos jogadores. Ele analisou o confronto dizendo que o primeiro tempo foi equilibrado, com o Botafogo tendo mais posse de bola, mas o Vitória criando as chances mais perigosas. E no segundo tempo, segundo ele, o time baiano foi superior, buscou o gol o tempo todo, mas pecou nas finalizações. Jair lembrou que esse foi o primeiro empate do Vitória desde a chegada dele. Foram 9 jogos até aqui, com muita oscilação, mas também com sinais claros de evolução. Ele reconheceu os méritos do adversário, chamou atenção para a qualidade do elenco do Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e da Libertadores, e explicou as dificuldades de marcar um time tão técnico. Ainda assim, destacou que o Vitória se ajustou na etapa final e conseguiu neutralizar boa parte das jogadas do rival. Segundo ele, o time teve maturidade para não se desesperar, segurou os contra-ataques e saiu com um ponto que pode fazer diferença lá na frente. O treinador também falou sobre os desfalques e a improvisação de alguns jogadores, como Lucas Braga, que entrou muito bem e foi elogiado. Jair contou que vem conversando com o atleta desde que chegou, passando confiança e mostrando que ele ainda é importante para o grupo, mesmo com as críticas da torcida. Braga tem trabalhado firme, vem entrando em momentos decisivos e, segundo o técnico, é um exemplo de profissionalismo. Ele também comentou sobre a briga entre os atacantes Renzo e Kaiser pela titularidade, deixando claro que ninguém tem vaga garantida. Quem estiver melhor vai jogar, simples assim. O momento do ataque preocupa um pouco, já que o time vem criando, mas desperdiçando chances claras. Jair disse que confia na recuperação dos dois e que acredita que os gols vão voltar a sair. E é isso que o torcedor quer ver, um Vitória intenso, competitivo e, acima de tudo, eficiente na reta final. São 5 jogos que podem definir o futuro do clube na temporada, e o time precisa transformar as boas atuações em vitórias. Porque, no fim das contas, o que conta são os pontos. O clima no Barradão segue de esperança e união. O torcedor tem feito sua parte, apoiando, cantando, empurrando o time, e os jogadores sentem isso dentro de campo. A energia é contagiante, e se depender dessa conexão entre time e torcida, o Vitória vai lutar até o último minuto. E é isso que a gente quer ver, um time com raça, um elenco que entenda o tamanho da camisa que está vestindo e que lute até o fim para manter o Leão onde ele merece estar, na elite do futebol brasileiro. E se tem uma coisa que o torcedor do Vitória aprendeu nesta temporada é que nada vem fácil. Cada ponto conquistado tem sido com suor, com luta e com muita superação. A equipe viveu altos e baixos, encarou pressão, críticas e lesões, mas o grupo parece mais unido do que nunca. Jair Ventura vem conseguindo extrair o máximo de um elenco que, apesar de limitado, tem mostrado entrega e comprometimento. A torcida percebe isso, sente que o time está diferente. Pode até faltar brilho em alguns momentos, mas sobram vontade e garra, ingredientes que sempre fizeram parte da identidade rubro-negra.
O empate contra o Botafogo serviu para mostrar que o Vitória está vivo, que o time compete mesmo diante de adversários com orçamentos muito maiores. O primeiro tempo foi de tensão, o Botafogo controlou a bola, pressionou e teve suas chances, mas o Vitória foi guerreiro. Lucas Alteri fez uma partida de alto nível, mostrando segurança e liderança na defesa. William Oliveira e Neres também foram destaques, com atuações sólidas que deram equilíbrio ao time. E é impossível não citar o goleiro, que mais uma vez mostrou segurança nas bolas aéreas e firmeza nas defesas difíceis. No segundo tempo, o panorama mudou. O Vitória voltou com mais intensidade, pressionou e empurrou o Botafogo para o seu campo. O Barradão pulsava, e o torcedor acreditava que o gol poderia sair a qualquer momento. Faltou apenas capricho na finalização. Renzo teve uma oportunidade clara, cara a cara com o goleiro, mas acabou desperdiçando. Kaiser também vem sofrendo com essa fase em que a bola insiste em não entrar. Jair Ventura falou sobre isso na coletiva, destacando que é uma fase que todo atacante passa, e que o importante é continuar acreditando. Ele deixou claro que ninguém tem cadeira cativa e que a disputa pela titularidade será decidida dentro de campo, com desempenho e entrega. E o clima de confiança vem sendo construído pouco a pouco. Desde que Jair chegou, o time passou a ser mais competitivo. Mesmo quando os resultados não apareciam, a postura em campo era diferente. O Vitória não se entrega, briga até o último minuto, e isso é o que o torcedor quer ver. A coletiva do treinador mostrou um técnico focado, consciente das dificuldades, mas otimista com o que o grupo pode entregar nessas últimas rodadas. Ele sabe que o caminho não será fácil. O próximo desafio é o Palmeiras, fora de casa, e depois o Sport, 2 jogos complicadíssimos. Mas o time vai preparado para encarar qualquer um, porque a fase agora é de decisão. O que anima é ver a sintonia entre jogadores e torcida. O Barradão virou um caldeirão de novo, e isso faz toda a diferença. Quando o time entra em campo e ouve o grito vindo das arquibancadas, é como se ganhasse um jogador a mais. O adversário sente a pressão, e o Vitória cresce. Até o treinador do Botafogo, David Ancelotti, reconheceu isso, elogiando a torcida rubro-negra e dizendo que foi um dos ambientes mais intensos que ele já viu no futebol brasileiro. Esse tipo de reconhecimento mostra o peso que o Barradão tem. É um estádio que impõe respeito, um templo onde o torcedor empurra o time mesmo nos momentos mais difíceis. E não é exagero dizer que essa reta final de campeonato vai testar o coração do torcedor. A margem de erro é mínima. Cada partida é uma batalha, e os cálculos estão na ponta do lápis. O Vitória precisa de pelo menos 5 pontos nos próximos 15 para garantir a permanência, mas o elenco quer mais. O grupo fala em terminar a temporada com dignidade, mostrando que o retorno à Série A não foi em vão. O objetivo é permanecer e, a partir do próximo ano, construir um time mais competitivo, que não brigue apenas para sobreviver, mas que volte a sonhar com voos mais altos. Fábio Mota, em suas falas recentes, também deixou claro que o clube tem trabalhado para resolver pendências financeiras e jurídicas que se arrastam há anos. A questão da dívida do Botafogo com o Elkeson é apenas uma das muitas que o Vitória ainda enfrenta, resultado de gestões passadas. Mas a atual diretoria vem tentando colocar a casa em ordem, e a torcida reconhece esse esforço. O presidente demonstrou firmeza ao afirmar que o clube vai até o fim na busca por seus direitos, mas sempre com responsabilidade sem deixar o extracampo interferir no desempenho dentro das 4 linhas. E o desempenho, apesar das dificuldades, tem mostrado evolução. O sistema defensivo está mais sólido, o meio-campo tem conseguido equilibrar o jogo e as transições estão mais rápidas. O que falta, de fato, é a bola entrar. As chances estão aparecendo, e é questão de tempo até os gols voltarem. O torcedor sabe que se o ataque voltar a funcionar, o Vitória tem tudo para garantir sua permanência com antecedência. Jair Ventura parece confiante nesse sentido, destacando que a equipe está criando, o que é sempre o primeiro passo. A partir do momento em que a confiança voltar, os gols virão naturalmente. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News.
Um verdadeiro burburinho tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro nas últimas horas. A Confederação Brasileira de Futebol teria confirmado oficialmente a devolução de 3 pontos ao Vitória, decisão que promete mexer de forma significativa na tabela da competição e reacender as esperanças do clube baiano. A notícia, que circula com força entre dirigentes, jornalistas e torcedores nas redes sociais, já é tratada em Salvador como um gol de placa fora das 4 linhas. Segundo fontes ligadas à CBF, o caso estaria relacionado a uma revisão de decisão anterior do Tribunal Desportivo, possivelmente envolvendo uma questão administrativa ou disciplinar que, após reanálise, teria sido revertida em favor do rubro-negro. O Vitória, que vinha travando uma batalha jurídica silenciosa há semanas, agora colhe os frutos de uma articulação considerada habilidosa por quem acompanha de perto os bastidores da entidade. Nos corredores do Barradão, o clima é de euforia contida. A comissão técnica mantém o discurso de foco total dentro de campo, mas é impossível ignorar o impacto que os 3 pontos a mais representam. Há quem diga que a mudança reposiciona o Vitória em uma zona de classificação mais confortável, reacendendo projeções que até então pareciam distantes. A torcida, sempre atenta, já se mobiliza nas redes com mensagens de apoio e celebração, enxergando na decisão uma espécie de reconhecimento tardio da justiça esportiva. Entre os adversários, o sentimento é de surpresa e, em alguns casos, de desconforto. Comentários discretos indicam que outros clubes podem avaliar medidas cabíveis, caso entendam que o precedente abre espaço para novas contestações. Ainda assim, o clima é de cautela, ninguém quer comprar briga com a CBF neste momento delicado do campeonato. O Vitória, por sua vez, aproveita o momento para reafirmar seu discurso de superação. O clube, que tem se reerguido após temporadas turbulentas, vê na decisão mais um sinal de que o caminho trilhado é o correto. Os pontos voltaram para quem merecia, comentou um dirigente, em tom de alívio e orgulho. Nos bastidores, porém, a pergunta que não quer calar é: até que ponto essa decisão pode alterar o equilíbrio da reta final do campeonato? Rumores indicam que novas revisões podem estar a caminho, o que promete agitar ainda mais o cenário do futebol nacional. Por enquanto, o Vitória sorri, e o resto do país observa atentamente o desenrolar desse novo capítulo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.